Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Renato Portaluppi não tem unanimidade na alta cúpula da direção gremista. Há dirigentes representativos que já há algum tempo gostariam de uma troca no comando da equipe. E o discurso na entrevista coletiva desta manhã em Salvador, feito pelo presidente Romildo Bolzan, também é para este público interno. Há fogo amigo no radar do presidente. E o presidente mandou o recado para eles. Vamos lá então, vamos falar com mais detalhes da entrevista coletiva concedida esta manhã em Salvador pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Aliás, eu fiz um vídeo anterior onde eu falo de todos os assuntos abordados pelo presidente com a minha análise, o interesse do Grêmio por Cavani, o negócio não está completamente desmanchado ainda, a possibilidade de Renato sair ou não, o Renato está prestigiado pelo presidente Bolzan, e a questão dos reforços. Neste vídeo eu vou falar um pouco do discurso para o público interno, para os colegas de direção e conselheiros mais influentes que estão próximos ao poder e que discordam da manutenção, por exemplo, de Renato como técnico do Grêmio. Mas antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe o seu like se gostar do vídeo. Compartilha e deixa o teu joinha. Mas principalmente, te inscreve no canal do Menegas, que aqui tem jornalismo esportivo com dois pilares, informação e opinião. E, é claro, com isenção editorial, com independência jornalística. Feitoria, vamos lá então. O presidente concedeu entrevista esta manhã em Salvador, onde o Grêmio está concentrado, pega o Bahia amanhã, jogo em que o Grêmio precisa da recuperação. E o presidente falou também para o público interno. Isso ficou absolutamente claro. Vou confidenciar a vocês que eu vi a entrevista do presidente Bolzan, a coletiva, 5 vezes na íntegra. Eu vi a primeira vez ao vivo e depois, ao longo desse dia, eu fui olhando, examinando, separando trechos, fazendo uma análise minuciosa. O presidente, logo no começo, ele desautoriza o seu vice de futebol, Paulo Luz. Talvez não tenha sido a sua intenção. Paulo Luz disse depois da derrota para o Sport na Arena que o Grêmio iria contratar e que poderia, inclusive, nos próximos dias, surpreender com um nome de impacto. O presidente falou na busca de 3 jogadores, um lateral esquerdo, o Diogo Barbosa do Palmeiras está na alça de mira, um volante, o Wellington Martins, está indo para o Corinthians, está praticamente inviável, e um centroavante, o Grêmio, além do Cavani, fez uma tentativa no Gilberto, que não foi sucedida. O Grêmio quer 3 jogadores. O Grêmio trabalha com contratações, disse o presidente, nem grandes, nem boas. Isso ele disse quando ele foi perguntado especificamente da manifestação do Paulo Luz, um jogador de impacto. Nem grandes, nem boas. São contratações necessárias e pontuais. Portanto, o discurso do vice-futebol Paulo Luz ficou obsoleto. Bem, e aí tem a questão do recado para o público interno. Porque assim, o ambiente do Grêmio hoje, ele é dividido. Há dirigentes da alta cúpula que desde as estripulias do Renato na beira de praia do Rio de Janeiro, em plena pandemia, ficaram muito desconfortáveis, e depois, ainda que o time tenha se saído bem nos Grenais, ainda que tenha vencido o Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio não teve ao longo deste ano atuações convincentes à altura da qualidade do plantel à disposição da comissão técnica. Há também o entendimento de que o preparo físico do Grêmio deixa a desejar e que a troca, e o nome atual foi sugerido justamente pelo Renato, não foi bem sucedida. Nós fizemos essa semana nos Donos da Bola da Band TV, sempre de segunda a sexta-feira, do 12h30 a 1h30, nos acompanhem lá, nós fizemos 2 enquetes interativas praticamente irmãs, perguntando de quem é a responsabilidade pela má fase técnica da equipe do Grêmio. Aí está a primeira, na semana anterior. Jogadores, estou arredondando os números aqui, 13% da responsabilidade, Renato 76%, e os dirigentes com 11%. Esta foi a enquete interativa da semana passada. Como o Grêmio teve, então, 2 tropeços, perdeu para o Sport e jogou muito mal no domingo contra o Atlético Goianiense, fizemos uma nova enquete interativa perguntando de quem é a responsabilidade nesta quarta-feira. Comissão técnica, entenda-se Renato e preparador físico, 47% da parcela de responsabilidade para a má fase, na opinião daqueles que interagiram no Twitter dos Donos da Bola. Diretoria 15%, jogadores 15%, não precisa mudar nada 23%. Ou seja, de cada 4 pessoas que interagiram conosco,
uma acha que tem que ficar como está. Estou arredondando de 23% para 25%. Esta é a leitura normal. De cada 4, um acha que não tem que mudar. E metade, quase a metade, 47%, querem a mudança na comissão técnica, entenda-se Renato, e eu inclusive enfatizei no programa Preparador Físico. Pois o presidente Bolzan, neste momento, está prestigiando o seu treinador. Mas olha só, este ambiente que vem do torcedor, ele chega nos dirigentes. O Nestor Rain, vice-jurídico, depois da atuação ruim do Grêmio no empate contra o Atlético Goianense, colocou este Twitter aí, pedindo perdão aos torcedores, dizendo que a atuação foi constrangedora e dizendo que teria certeza de providências. Isso é dito, esse Twitter que eu mostrei agora para vocês foi dito, foi escrito, foi publicado na conta pessoal do Nestor Rain, que é o vice-presidente jurídico do Grêmio. E a gente sabe que é um vice-presidente jurídico com tamanho de vice-presidente. Vice-presidente presente, ativo, participativo da gestão. E foi tão grave, foi tão sério esse Twitter do Nestor Rain que ele apagou. Deu uma repercussão interna e ele apagou. E aí ele colocou um outro Twitter, vou colocar aqui para vocês, falando que confia no presidente, que quer o apoio de todo mundo, chamando as pessoas para que colaborem, que não vai pular do barco. Tá aí o Twitter. Então, isso deu repercussão. Mas isso é apenas um exemplo. O presidente não deu a coletiva em função exclusivamente desse Twitter do seu vice-jurídico. Há uma divergência, não há unanimidade na alta cúpula do Grêmio com relação à manutenção do Renato como técnico. A alta cúpula do Grêmio está dividida. O Paulo Luz está entre aqueles que respaldam, inclusive publicamente, a manutenção do treinador. Mas há dirigentes importantes, representativos, há conselheiros muito próximos ao presidente que também gostariam de ver uma mudança na comissão técnica. Por isso o presidente fez esta manifestação que eu vou rodar aqui na coletiva de hoje em Salvador, que eu vou rodar aqui agora para vocês. O ambiente aqui dentro é um ambiente que tem muitos interesses, muita gente, e o próprio clube, às vezes, por uma questão de torcedor e tudo mais, gera uma situação que pode caracterizar uma situação, às vezes, de uma manifestação que foge do contexto do clube, mas que não pode, de maneira nenhuma, ser um ambiente dominante. Olha, o Grêmio é um clube organizado, um clube vencedor, um clube que está, de certa forma, vivendo um momento sem vitórias, mas que recupera logo ali na frente. Então, muito antes do que tu gerar desconfiança nesse ou naquele, ou criar um ambiente para esse ou para aquele, ou criar uma destabilização para esse, para aquele, para jogador, para comissão técnica, para treinador, para funcionário, seja interna ou seja externamente, colabore com uma coisa conosco, nos ajude a construir a vitória. Essa sim dará novamente o rumo das coisas que tem que acontecer no clube. Vocês viram aí, né? O presidente Bolzan na coletiva desta manhã em Salvador, falando também para o público interno, para os seus colegas de direção e para os conselheiros mais próximos. Ele falou num ambiente de muitos interesses, um ambiente do clube de muita gente, de manifestações que fogem do contexto do clube, e pediu a colaboração interna e externa para que o Grêmio volte a ser vencedor. Talvez classificar como fogo amigo seja um exagero. Eu acho que o termo mais apropriado é que há divergência e que não há unanimidade na direção gremista pela manutenção do Renato como treinador. O presidente usou em outro momento também a questão do público interno e externo. Falou internamente também. Então, o presidente também está preocupado com esse ambiente interno, onde não há total apoio para o que está acontecendo e as diretrizes do departamento de futebol. Eu tenho me manifestado aqui e nos meus espaços na Bandeirantes, especialmente no Donos da Bola, que a política de futebol do Grêmio é equivocada. Isso vem de Paulo Luz, Klaus Câmara, que na minha opinião nos últimos tempos têm sido incompetentes, e chega no Renato. O Grêmio tem uma política errada porque o Grêmio terceiriza para o Renato, que é um bom técnico de futebol, que é um agente mobilizador, sadio de vestiário, sabe comandar, e eu acho que tem qualidades para organizar uma equipe, mas foram delegados poderes para o Renato para indicar jogador reserva do Botafogo, como o Luiz Fernando, para indicar que vem o Thiago Neves com um contrato esdrúxulo, para indicar preparador físico. Então eu acho que foram dados comandos excessivos ao Renato, fazendo com que os dirigentes, o Luz e o Klaus, acabem se omitindo e fiquem excessivamente passivos.
e que, portanto, isso tem que ser revisto rapidamente pelo presidente Bolzan, que é o dirigente que tem capacidade para fazer isso. O presidente Bolzan, sempre quando ele esteve na dianteira, mais próximo do futebol, o Grêmio obteve resultados interessantes. No momento em que ele se afasta, entrega para o Luz, Paulo Luz, para o Klaus Câmara, para o Renato, parece que as coisas não estão andando num bom caminho. O que vai acontecer agora? Como eu disse no meu vídeo anterior, lhe faço mais um chamado, quer ter um entendimento, uma análise mais profunda de toda a coletiva, que eu estou pegando um recorte, que é esse discurso interno, olha meu vídeo anterior lá sobre a coletiva do presidente Bolzan. O que vai acontecer agora? Um resumo da ópera: os resultados de campo terão que respaldar o discurso do presidente. Se isso não acontecer, as mudanças acontecerão agora ou ali na frente. Feitoria, gurizada, te inscreve no meu canal. Vai, um abraço.